O que seriam dos doces sem ele? Já foi tratado como produto de luxo e é até hoje utilizado como medicamento em muitas culturas. Sejam muito bem-vindos ao Carolinando. Eu me chamo Ana Carolina e esse é o quadro de Carolina. O doce sempre foi uma coisa muito buscada pela humanidade, mas para remontar toda essa saga, a gente precisa voltar pelo menos 10 mil anos atrás, quando esse açúcar da cana ainda não existia e o doce era obtido através do mel de abelha. Olha só essa pintura rupestre espetacular, onde mostra eles retirando o mel da abelha. A gente também encontra o açúcar em frutas, diversas frutas, como por exemplo a tâmara. Quando a gente também seca frutas, a gente consegue deixar os açúcares dela bem concentrados. Essa é uma das maneiras que os povos antigos consumiam doces, pelas frutas que já são naturalmente doces e secando frutas para deixá-las mais doces ainda. Lembrando que existem diversos tipos de açúcar, não é só esse que a gente conhece da cana de açúcar. Então a gente consegue extrair o açúcar também de seivas de árvore, como por exemplo o bordo. A gente também encontra açúcar no milho, no malte, na beterraba e etc. Mas espera, é melhor a gente focar no açúcar de cana, né? A cana de açúcar se originou na Nova Guiné e a cana de açúcar foi levada para a Ásia em meados de 500 a.C. Ela começou a ser utilizada pelos indianos que ferviam o caldo de cana e tiravam uma espécie de xarope. Posteriormente, eles começaram a refinar esse açúcar, que é o açúcar branco que a gente conhece hoje em dia. Lá para o século XIII, esse açúcar foi levado para a Arábia medieval. E, gente, nós sabemos como os árabes sabem tratar o açúcar, né? Foi lá na Arábia medieval que a gente conseguiu relatar os primeiros manuscritos onde é contado como eram feitos os famosos doces de açúcar e amêndoas, também conhecidos como marzipan. Esse açúcar de mesa, que é o que a gente consome, o que a gente mais conhece hoje em dia, era um item de luxo até 1700, gente. Não era todo mundo que conseguia o açúcar. As balas, elas eram feitas antes pelos boticários e eram tratadas como um remédio para tratar os humores do corpo. O açúcar chegou nas Américas. Foi um longo e triste período da exploração de mão de obra escrava. E só a partir do século XIX, essa situação começou a ser vista como ilegal e então começaram esses movimentos abolicionistas. Aí chegou o século XVIII e as coisas mudaram bastante, porque foi nesse século que foram publicados os primeiros livros de receitas exclusivamente de confeitaria. Aí, gente, o açúcar, ó, só foi se tornando cada vez mais acessível. E eu sei que você tem uma pergunta. Como que o melado de cana vira o açúcar refinado que a gente conhece? Sabe aquele caldo de cana que você conhece, que você tá acostumado a comer um pastelzinho, tomando um caldinho de cana gelado? É nele que esse processo começa. A cana, ela é prensada e esse caldo de cana é extraído dela. O caldo de cana é fervido e evaporado, originando o melado, que é esse xarope lindo que vocês estão vendo aqui. Quando o melado é mais concentrado e batido até cristalizar, ele é moldado em formas e vira a famosa rapadura. A rapadura ralada se transforma em açúcar mascavo. Até aqui não existe processo de refinamento algum, por isso mantém-se todos os nutrientes e o sabor da cana. Depois, a gente tem o açúcar demerara, que passa por um refinamento leve, mas sem aditivos químicos. Temos o açúcar cristal, que no processo de refinamento perde 50% dos sais minerais. A partir dele vem os outros açúcares brancos. O açúcar refinado, que é o mais popular, é feito através da diluição do açúcar cristal. Ele passa por muitos processos industriais e perde todo o valor nutricional. No processo de produção do açúcar refinado, os grãos mais finos são separados e assim é feito o açúcar de confeiteiro. E desses açúcares são feitos uma infinidade de subprodutos. Ufa! Vocês puderam ver que o açúcar é um dos alimentos mais importantes e emblemáticos para a humanidade, né? E esse vídeo aqui é muito mais do que necessário para contar um pouquinho da história desse produto tão importante. Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu like aqui embaixo para ajudar o canal a continuar crescendo. E se você é novo por aqui, aproveita para se inscrever, ativa o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo, porque toda terça-feira tem um vídeo novo bem legal por aqui. Um grande beijo, até terça-feira que vem e tchau!